Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Hoje a casa está cheia. Os entrevistados de hoje são os advogados. Dr. Edio Silva Júnior, Antônio Basílio Filho e Jader Macedo Júnior. Não errei o nome de ninguém, viu? É uma proeza isso aí. Bem-vindo, Edio, mais uma vez ao programa. Martinho. Uma alegria estar de volta aqui ao Direito e Globalização. Alegria toda minha receber o meu irmão aqui, Edio. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Dr. Antônio Basílio, primeira vez, também seja bem-vindo aqui. É um prazer participar. É uma honra muito grande para nós participarmos desse programa. A honra e a alegria é toda minha. E o Jader aí, que já está ficando veterano. É um veterano. privilégio estar de volta, muito feliz em estar sentado conversando com você ao lado dos meus pares, Dr. Edio e Dr. Basílio. E o tema de hoje é intolerância religiosa. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Começando aqui, ao lado com o Edio, eu gostaria de falar sobre o problema da intolerância. Parece que é um problema crescente, o problema da intolerância religiosa. Eu trouxe o Jader, ele falou, deu muita repercussão e agora eu gostaria de ouvir, juntar vocês que são a linha de frente aqui em São Paulo no combate à intolerância religiosa. O que está acontecendo, Edio? Está acontecendo no mundo todo. Você veja que as Nações Unidas consideram que 75% dos conflitos armados em curso no planeta tem alguma motivação de natureza cultural, racial ou religiosa. Quer dizer, o grande paradoxo, no momento em que a internet aproxima as pessoas, relativiza distâncias e fronteiras, em que os grupos humanos deveriam interagir mais, no século XXI, um dos grandes desafios da democracia é o ser humano incapacitado para lidar com outro ser humano diferente. E no Brasil não é diferente. No Brasil nós temos um discurso do ódio presente no cotidiano da nossa sociedade. Você veja que até o artigo 121 do Código Penal foi alterado há 3 anos para comportar a figura do assassinato de mulheres em função de ódio. Nós somos um país de crime de ódio. E a intolerância religiosa, lamentavelmente, se destaca. Quer dizer, nós temos um problema crescente, um problema preocupante, um problema que atinge ateus, um problema que atinge adventistas do sétimo dia, um problema que atinge muçulmanos que são associados ao terrorismo pela intolerância e um problema que atinge de maneira muito cruel as religiões afro-brasileiras. E, lamentavelmente, as nossas autoridades não estão atentas ao, eu diria, preocupante e ameaçador problema da intolerância religiosa. Basílio, Antônio Basílio, advogado, eu sei que o colega patrocina muitas causas em defesa das minorias religiosas ou daqueles que são perseguidos em função de sua religião, notadamente a religião chamada de matriz africana. Tenho 2 perguntas só para esclarecer a população. O que vem a ser, em primeiro lugar, a religião de matriz africana? Em segundo lugar, no seu exercício profissional como advogado, constata realmente haver uma predileção pela perseguição deste grupo religioso? Veja bem, as religiões de matriz africana nada mais é do que o nosso candomblé. São religiões que veio da África, foram trazidas por intermédios dos escravos no navio negreiro e se posicionou dentro do Brasil de forma veemente, de forma galopante, e hoje o candomblé é considerado uma religião dentro do cenário jurídico. Com referência à intolerância religiosa que nós estávamos falando, é um mal necessário, quer dizer, é um mal que assola não só o Brasil, como o mundo todo. Essa é a grande verdade. E essa perseguição, quando acaba acontecendo, se torna uma coisa muito preocupante. Hoje, como disse o Dr. Edio, nós estamos sofrendo uma perseguição e essa perseguição ela acaba se tornando um fato que nós estamos tendo no cotidiano. Hoje no Rio de Janeiro,
em outras cidades de São Paulo, do Rio, em outros estados de uma forma geral, estão sendo aí atacados e a gente entende que isso, a tipificação, seria uma tortura. Porque, veja bem, uma mãe de santo é obrigada a entrar dentro do seu quarto de santo, e dentro desse quarto de santo o que ela tem de mais valioso são os seus assentamentos. E eles obrigam... O que é assentamento? Assentamento nada mais é do que quando você faz uma obrigação, quando você faz a feitura do santo, você tem um assentamento. Um assentamento tem alguns objetos que nós utilizamos no candomblé, e aquilo para nós é a coisa mais sagrada que existe. E imaginem, essas pessoas se ostentam com camisetas de Jesus, tacos de beisebol, e obriga que essa mãe de santo arrebente, jogue no chão todos esses paramentos. Quer dizer, o que ela tem de mais sagrado, e infelizmente ela é obrigada a jogar tudo no chão. E nós entendemos que isso é realmente uma tortura. Não entendemos de outra forma a não ser uma tortura que está sendo praticada contra a nossa religião, tanto de Umbanda quanto de Candomblé. Me desculpe, mas isso me faz lembrar, não sei a opinião de vocês, fica até livre para comentar, que aquilo que os nazistas faziam com judeus religiosos, como cortar as barbas dos judeus, ou rasgar a Torá, enfim, aquelas ofensas que eles fizeram, destruindo as sinagogas durante a Segunda Guerra. Parece que a gente está regressando a um tempo desse, né? Com certeza, com certeza. E ainda utilizando a estampa de Jesus, né? Sim, sem sombra de... É que eu falo, eles fazem questão de ostentar os símbolos de Jesus em camisetas, inclusive em falas. Tem alguns que fazem questão. O negócio é tão harmônico que eles chegam a gravar. Ora, eles chegam a gravar esses atos em que eles praticam. Quer dizer, essa bestialidade. Sim, uma tortura total. Chegou uma pergunta aqui, eu vou fazer já pro Jader aqui. As pessoas estão assistindo, já começou a chamar a atenção aí. E a Dalva Camargo, ela da Vila Mariana, bem-vinda, Dalva, e ela pergunta assim, Candomblé e Umbanda, qual a diferença, Jader? Não existe uma história curta para explicar isso, Dalva, mas existe uma diferença muito grande. Vamos colocar, recentemente saiu no jornal do Estado de São Paulo um mapa da intolerância no Brasil, e este mapa faz uma divisão que, na verdade, nós que somos de matriz africana, Umbanda e Candomblé, não fazemos esta distinção. No Estadão estava a matriz africana, Candomblé e Umbanda. A Umbanda é uma derivação nacional que está apoiada ou assentada nos ensinamentos ou nos fundamentos, ou recebe a influência, como você queira olhar, das religiões de matriz africana. Ou seja, as divindades que são cultuadas no Candomblé, ou vamos trocar o nome, nas religiões de matriz africana, são as mesmas que são utilizadas, cultuadas, reverenciadas na Umbanda. O que muda é forma. Só isso. A Umbanda é uma religião absolutamente nacional, nasceu dentro de uma reunião de kardecistas em 1908, no Rio de Janeiro. Zélio Martins foi quem acabou criando uma amálgama, se eu puder chamar assim, que usa uma parte da pagelança nativa brasileira, usa uma parte da cultura afro e mistura isso de uma forma harmônica já há mais de 100 anos. Mas eu, a pessoalmente, sou sacerdote de Umbanda. Você é sacerdote. Uma última pergunta em relação a isso, já é uma curiosidade minha, mas a pagelança indígena, ela também trabalha com algumas linhas de aproximação? Não. Veja só, tanto a Umbanda quanto as religiões de matriz africana admitem o fenômeno da incorporação, não é possessão. Nossas religiões admitem o fenômeno da incorporação. Ou seja, nós admitimos que o ser humano é capaz de criar um veio de comunicação com o imaterial. A maneira que isso é feita é que muda. Se você vai agora me foge o nome, existe uma cerimônia na Igreja Católica
onde se busca exatamente o fenômeno da comunicação entre o material e o imaterial. Os carismáticos. Os carismáticos, obrigado, doutor Édio, e os carismáticos, num dado momento, passam, aspas, a falar línguas, a usar línguas diferentes. Eu sei que os evangélicos, alguns fazem Também isso. fazem isso, também tem esse fenômeno. Nós utilizamos esta comunicação de forma mais direta e mais admitida entre nós. Semana passada, ou 15 dias atrás, houve uma grande reunião, isso aqui para encerrar esse bloco, houve uma grande reunião na Câmara Municipal de São Paulo. Acredito que estavam presentes mais de 500 pessoas. Faz um resumo para a gente do que se passou lá. A ideia básica é, como um dos problemas que concorrem para o aumento da intolerância religiosa no Brasil é a omissão do Estado brasileiro, a ideia básica é acionar, responsabilizar o Estado brasileiro junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esta é a primeira vez que a temática da intolerância vai ser submetida à apreciação da Corte, e a ideia é, primeiro, você ter um pronunciamento que reconheça que o problema existe, que indenize as vítimas, mas especialmente que mobilize a opinião pública internacional e nacional para o crescente e grave problema da intolerância religiosa. Agora, me parece que as religiões ditas de matriz africana, aquelas praticadas pelos escravos, que foram trazidas nos navios e tudo mais, elas sempre foram perseguidas. Não é uma coisa nova, mas parece que ela aumenta. Historicamente, eu te diria que dificilmente você vai encontrar uma religião que tenha enfrentado o grau de perseguição estatal. Vai dizer o seguinte, o nosso primeiro Código Penal, o Código Filipino, de 1603, punia a blasfêmia a Deus, punia o ateísmo e punia a feitiçaria com a pena capital. Durante 150 anos, as chamadas religiões tradicionais africanas que foram trazidas pelo tráfico transatlântico, a punição, a sanção era a pena de morte, depois a pena de galés. A capoeira foi crime até 1940. Hoje é tido como um esporte, alguma coisa de prática absolutamente popularizada. É um bem cultural, né? Sim, aliás, é um patrimônio cultural hoje. Cultural. Hoje a capoeira é um patrimônio cultural. Então, você tem um tipo de perseguição que, inclusive, do ponto de vista jurídico, a qualificação é essa mesmo. Porque o direito internacional entende que quando a discriminação é praticada pelo indivíduo, a denominação é intolerância ou discriminação. Quando é praticada pelo Estado, é perseguição, e eu te diria que é o caso das religiões afro-brasileiras aqui. Ok, voltamos já. Guarda seu comentário para a abertura do segundo bloco, voltamos já. Continua conosco. Quanto fica? Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage
e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no segundo bloco do programa Direito e Globalização. Estamos falando sobre intolerância religiosa. Meus convidados é Dr. Edio Silva Júnior, Dr. Antônio Basílio e Jader Macedo. Jader, você no bloco passado, eu cacei sua palavra. De volta com ela. Faça seu comentário. A fala do Dr. Edio sobre a questão da conceituação, da perseguição do Estado às religiões de matriz africana, me fez lembrar que na década de 60, década de 70, para que os sacerdotes das religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé, pudessem realizar seus cultos, eles tinham que obter uma autorização da extinta Delegacia de Costumes, e para obter esta autorização, alguns delegados exigiam um atestado de sanidade mental do sacerdote. O primeiro mandado de segurança que eu conheço, não necessariamente o primeiro que aconteceu, mas o primeiro que eu conheço sobre isso, eu era estudante de Direito, 1974 ou 75, e quem assinou foi Derossi José de Oliveira, era um advogado de Santos. A questão é longa, antiga e extremamente séria. Mas a credibilidade foi muito grande frente às nossas religiões, que com o avançar dos anos, houve uma crescente abertura na época dos militares, inclusive, haja vista que o presidente do superior órgão de Umbanda do Estado de São Paulo era um general, e foi exatamente nesta época e que nós tivemos uma abertura muito grande na religião. Mas foi o trabalho que ele fez. Sim. E foi o trabalho que o SOESP fez na década de 70, que conseguiu uma modificação da visão da sociedade para com a nossa religião. Aliás, o SOESP, fale-se o que falar, ele foi o precursor de tudo isso. Sem sombra de dúvida. E a confiabilidade era tão grande que chegou-se ao ponto, eu lembro-me perfeitamente, eu sou filho de Pai Jamil Rashid, e um dos mais antigos da Umbanda e do Candomblé, ele foi perseguido, foi preso várias vezes, e na época do governo Laudo Natel, fizeram um conselho de sacerdotes com referência às pessoas que iam para o manicômio. Antes de ser submetido a esse nosocômio, as pessoas teriam que passar por pessoas da religião para verificar se ele realmente tinha problema de espiritualidade ou se tinha um problema mental. O Covas reativou isso. Sim. O Covas refez isso. E ele criou um grupo de sacerdotes que passeava pelos manicômios para apurar se as pessoas que estavam lá eram de fato pessoas com detração mental ou simplesmente, como diz o Dr. Basílio, de problemas mentais. Mas ele fez isso tentando tirar as pessoas que estavam lá. Não, a questão não era tirar, a questão não era evitar, era evitar que algum mal fosse feito a quem não tinha o problema mental. Sim, isso que eu estou falando. O Covas, sim. O Covas eu sei porque eu conheço. O Covas aventou a hipótese que alguém poderia estar internado sobre... Sim, o primeiro foi o Laudo Natel. Historicamente... E o primeiro foi o Laudo Natel. É porque historicamente a ideia de manifestação do que se chama êxtase espiritual, que é uma característica dos carismáticos, é uma característica dos pentecostais, Sim. É uma característica, inclusive, de um segmento budista que atinge o nirvana. Há quem diga que o nirvana também é um estado de êxtase espiritual. O estado de êxtase também. Durante muito tempo, dos sufistas, que é um segmento muçulmano, é um segmento que muçulmano. tem êxtase. Durante muitos anos, o êxtase espiritual era qualificado e tratado como manifestação de loucura. Entendi. E se você tem hoje uma produção acadêmica muito vasta, demonstrando que o sujeito, na verdade, ele estava ali numa expressão religiosa e era tratado como louco. Quer dizer, então, possivelmente, essa iniciativa do governador
Mário Covas, que aliás muita gente boa diz que ele tinha vínculos com a Umbanda. Com certeza. Possivelmente foi no sentido de evitar que pessoas fossem tratadas. Eu imaginei quando o Jader falou que assim o fosse, que ele era uma pessoa comprometida com a democracia, com os direitos humanos. Nunca se provou absolutamente nada, nunca se tratou disso de forma aberta. Nem sabia. Mas ele criou, no primeiro ano da gestão dele, estou falando do Mário Covas, ele criou um grupo multidisciplinar com 2 psiquiatras e 4 sacerdotes, 2 de Umbanda, 2 de Candomblé, que, junto com um desses psiquiatras, que era da equipe interna do Dr. Mário Covas, na administração dos nosocômios, e faziam uma visita periódica fazendo esse tipo de avaliação. Porque, como disse o Dr. Edio, o estado alterado de consciência, através do êxtase espiritual, pode levar a pessoa a um distanciamento. Um descolamento da realidade. Um descolamento, não diria descolamento da realidade, mas um descolamento ou um deslocamento da relação com a realidade ou com a própria sociedade, o que impede, em alguns momentos, essa interação. Em muitos casos é tido como surto psicótico. Você fala uma coisa que me deixou intrigado aqui, Edio. O que você disse, que há várias religiões, e nominou algumas delas, sofistas, um braço católico dos carismáticos. Algumas religiões neopentecostais que também têm êxtases espirituais, digamos assim. Agora, a Umbanda, o Candomblé também o tem, também o pratica, digamos dessa forma. Eu poderia afirmar que a perseguição, ou concluir, que a perseguição à vida contra esse setor, Umbanda e Candomblé, mais específico, seria uma perseguição de caráter, de um racismo religioso? Sem dúvida nenhuma. Essa expressão é uma expressão da ONU, uma expressão cunhada pela ONU nos anos 60, e eu não tenho nenhuma dúvida de que, no caso brasileiro, a perseguição histórica e atual contra o Candomblé, a Umbanda, o Batuque, o Omolocô, esse conjunto de segmentos que se autodenominam religiões afro-brasileiras, tem a ver com o fato delas hoje serem religiões absolutamente democráticas do ponto de vista da composição étnica. São Paulo tem descendentes de japoneses, que são sacerdotisas, que são sacerdotes do Candomblé. Você vai no Rio Grande do Sul, e eu tive essa experiência pessoal recentemente, você vai em algumas cidades essencialmente brancas, não é? E que com centenas, algumas cidades com milhares de terreiros, com brancos do Rio Grande do Sul, que são fiéis do Candomblé e da Umbanda, o que revela a pujança da cultura afro-brasileira. Agora, na raiz, Candomblé, Umbanda, Macumba no Brasil, até a expressão Macumba, que é de origem banto, está ligada a preto, está ligada a negro, está ligada à escravidão. Sim. E você veja uma coisa interessante, tanto a religião quanto outros territórios culturais de origem africana são sempre absolutamente democráticos, são sempre inclusivos, são sempre respeitosos em relação à diversidade. Por exemplo, Candomblé e Umbanda tem uma característica. Possivelmente hoje nós sejamos uma das maiores religiões do Brasil. A estatística não captura isso porque as pessoas, quando o coletor do IBGE vai perguntar a religião, pelo histórico de opressão, ela acaba não declarando que é fiel do Candomblé e da Umbanda. Mas nós somos uma grande... Fala que é espírita. Mas o Candomblé e a Umbanda são uma grande religião. Entretanto, se tornou uma grande religião sem ter uma emissora de televisão, sem ter uma emissora de rádio, sem ter uma revista digital, sem abordar as pessoas nas ruas. Sem fazer O proselitismo, terreiro né? de Umbanda abre a sua porta, o terreiro de Candomblé abre a sua porta, as pessoas afluem naturalmente. Então, essa capacidade de conviver com a diversidade, ao contrário dos segmentos que combatem o Candomblé e a Umbanda por racismo religioso,
O candomblé e a Umbanda têm uma capacidade extraordinária de conviver com a diversidade. Até uma, Funciona muito bem todas as religiões. Todas as religiões. você fez uma observação que é até uma pergunta do Caio Prado. Vou dirigir ao Jader a pergunta aqui. Qual a diferença entre espiritismo e macumba? Desculpa falar macumba, mas eu estou repetindo a pergunta. Não, é um termo carinhoso. Não sei. Veja, Caio, primeiro, o termo espiritismo hoje é apropriado por aquele segmento que adota os ensinamentos de Kardec. Allan Kardec. Allan Kardec. Então, esse termo foi apropriado por eles, e não há, entre nós, não existe nenhuma distensão ou nenhuma briga por conta da denominação. O termo macumba tem duas leituras do termo macumba. Como disse o Dr. Ed, é uma palavra de origem banto. Ela identifica um instrumento musical e também identifica o aparato religioso. Acontece que, em algum momento da história, eu confesso que já tentei encontrar e não encontrei, já fui atrás tecnicamente, não achei nenhum dado confiável para dizer quando isso nasceu. A nossa religião tem uma diferença com as demais, que é a comunicação com o meio ambiente, através do que o doutor Basílio havia colocado como assentamentos. Nós temos uma maneira de nos comunicar com a natureza, sim, entregando à natureza objetos biodegradáveis. Essa é a nossa visão. Nem, sim, todos conseguem isso, mas que são todos biodegradáveis. E alguém, em algum momento, resolveu chamar isso de macumba. Então, todos aqueles que fazem isso de alguma forma viraram macumbeiros. Lastimavelmente, o termo é utilizado como se fosse, para nós, uma ofensa. Isso. Não me ofende ser chamado de macumbeiro. Voltando só para acrescentar o que o Dr. Ed colocou, para você ter uma ideia do quanto as pessoas não se apresentam como membros da religião. Em 2008, pela primeira vez, se tratou de religião dentro da OAB. Foi numa palestra que o Dr. Fábio Romeu Canton, Dr. Edio Silva Júnior e eu tratamos deste tema no plenário do Salão Nobre. 180 pessoas, 180 advogados, 180 prosélitos de religião de matriz africana, e nenhum deles se manifestava externamente como sendo da religião. É o medo, né? É exatamente o que nós estávamos falando. Hoje, o medo que paira em dizer que é da religião é muito grande. Você imagina trabalhar numa empresa, numa multinacional, e dizer que aquele lá é macumbeiro. Ele tem medo da perseguição, ele tem medo de ser demitido. Então, realmente, é uma coisa... É uma falta de identidade, o que eu falo, que nós temos essa falta de identidade. E no Superior de Umbanda do Estado de São Paulo, uma certa feita, nós fomos recepcionados por antropólogos e que faziam essas pesquisas do IBGE e ficaram assustados. Com a quantidade de gente. Porque eles modificaram a pergunta. A pergunta era, você é da Umbanda e do Candomblé? A resposta era de pronto. Certeiro, tá entendendo? Então, as pessoas se pronunciavam. Eu vou encerrar esse bloco por aqui e voltamos já no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Tá cheio de perguntas aqui. São três bom, né? O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil.
Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta ao programa Direito e Globalização, hoje falando sobre intolerância religiosa. Estamos recebendo o Dr. Ed da Silva Júnior, Dr. Antônio Basílio e Dr. Jader Macedo. O tema é intolerância e nós estávamos falando 2 blocos atrás sobre os problemas enfrentados pelas pessoas que confessam a religião de matriz africana. Eu queria resgatar um problema muito sério que houve, e eu sei que vocês estiveram envolvidos com isso, como advogados, evidente, há alguns anos atrás, me parece, eu acho que há 14 anos atrás, num programa de uma das religiões neopentecostais, uma santa foi chutada e quebrada, Nossa Senhora Nossa Senhora de Aparecida, que faz 300 anos agora, a descoberta daquela imagem, isso, para querer buscar o termo localizar, correto, localizar essa imagem, os pescadores ali no Rio Paraíba. E essa santa foi quebrada em público, chutada, e houve uma manifestação muito grande. O que aconteceu dali para frente, doutor Ed? 2 fatos, na verdade, coincidiram naquele momento histórico. Essa agressão a uma divindade católica, que é considerada pelos católicos a padroeira do Brasil. Sim, tem Nossa Senhora Negra, não é isso? Negra, sim. Tem Aparecida do Norte, que fica próximo de São Paulo, talvez um dos mais pujantes templos católicos do país. E também naquele ano houve um recrudescimento nos programas de televisão de determinados segmentos neopentecostais que lamentavelmente continuam até hoje. Aliás, eu quero dizer da minha honra, do meu privilégio em estar participando desse programa do lado do Dr. Antônio Basílio Filho e do lado do Dr. Jader Freire de Macedo Júnior. Nós temos juntos enfrentado o tema da intolerância religiosa no judiciário frequentemente nos últimos anos. E naquele ano, então, além desse episódio lamentável, alguns programas foram adquirindo a linha que mantiveram até hoje de usar o rádio e a televisão para incitar as pessoas ao ódio religioso, não é? O problema do ódio religioso. Toda e qualquer religião tem o direito de falar bem de si própria. Esse não é o problema. O problema é você precisar, para afirmar a sua verdade, desqualificar, desmoralizar, constranger, ofender o outro. E a narrativa é uma narrativa grosseira. A narrativa é problemas com trincamento de dentadura, problemas com unha encravada, aquecimento global, degelo do Ártico, zika vírus, dengue, etc., são todos atribuídos, aqui eu estou falando ironicamente, mas para certificar o quão patética é essa narrativa. Todos os problemas da humanidade são creditados às religiões afro-brasileiras. E o resultado prático é que as pessoas, como você disse para o sujeito que ele está desempregado por conta do Satanás, e o Satanás é associado às religiões afro-brasileiras, o sujeito passa a acreditar que se ele atacar, destruir o templo, agredir o sacerdote, sim, ele vai resolver o problema dele. Então esse é o discurso do ódio. Nós ingressamos então à época em parceria com o Ministério Público Federal, o Dr. Antônio Basílio Filho representando 2 organizações, uma ONG que é o CERT e o INTECAB,
ingressamos com uma ação civil pública que, inclusive, o recurso da sentença, que assegurou 16 horas de direito de resposta ao Candomblé e Umbanda, vai ser julgado agora no próximo dia 14 de dezembro pelo TRF de São Paulo. 14 de dezembro o TRF vai julgar? 14 de dezembro. E aquelas pessoas que estiverem interessadas, elas podem comparecer para acompanhar o julgamento? Pode e devem. Nós estamos chamando toda a nossa comunidade para que esteja presente e com toda certeza eu entendo que para ver a nossa vitória. Haja vista que estamos discutindo essa ação há mais de 15 anos. 15 anos. 15 anos, imagina. Subimos até a última corte em liminar, desceu, foi julgado o mérito da questão, fomos vitoriosos e agora está para julgar no STF de São Paulo no dia 14. No TRF. TRF. Aonde é o TRF de São Paulo? Na Avenida Paulista. Então, nós chamamos a todos, o número não me recordo, mas o TRF é fácil. Que horário é? Nós estamos chamando o pessoal por volta de 13 horas, né, doutor Edgar? Até porque a gente não sabe 14. que horas que entra. 13, 14 horas. Não, 14 14. dias. Então, dia 14. Dia 14 de dezembro, a partir das 13 horas, no TRF da Paulista, haverá uma grande concentração das pessoas que lutam contra a intolerância religiosa, porque lá será julgada uma ação judicial que garantirá... É uma ação que, na verdade, inclusive o Dr. Jader também pode ajudar nesse ponto. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Claro. Aliás, não é direito absoluto, não é? Foi o caso do Elvangler, o famoso caso do Elvangler, de um editor de livros que descobriu que não houve problema contra os judeus na Alemanha, sim um problema dos judeus oprimirem os alemães. Essa foi a luminosa conclusão a que Sua Excelência chegou. Era o contrário. Ao contrário. E o Supremo, nesse julgamento, diz a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Se a liberdade de expressão serve de biombo para a propagação do ódio, para a apologia do crime, ela tem que ser reprimida. Mas o Jader também, o nosso Dr. Jader, tem mais informações sobre o julgamento do dia então, lá, 14, Dr. Jader. Nós vamos fazer uma vírgula. Houve um julgamento, a questão de uns 4 meses atrás, 5 meses atrás. Agora a minha memória está meio fraca. 4 meses, da primeira instância? Não, 3 anos atrás. Não. No Tribunal de Justiça. Ah, sim, sobre o abate religioso. Sobre o abate religioso, 4 meses. 3 meses. 4 meses. Mais ou menos. E nós fomos conversar com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo para que acolhesse as pessoas que estariam lá para assistir o julgamento. E nós vamos fazer a mesma coisa com o TRF. Vamos conversar com a presidência e pedir que ele também acolha, da mesma forma que foi acolhido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que abriu o Tribunal do Júri no térreo, colocou um telão e lotou o Tribunal do Júri, para que as pessoas pudessem assistir o julgamento, sendo que os espaços são diferentes. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma amplitude maior, ele é bem mais espaçoso. A sala de julgamento do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, hoje, ela foi feita e ela comporta bem os advogados que lá estão. Agora, com essa quantidade toda de pessoas que vão, não vão. As pessoas podem ficar lá embaixo orando, com certeza, cantando, torcendo, convocando toda a nação para estar presente. E o Tomás Oliveira, da Vila Madalena, ele veio com uma pergunta aqui, mais ou menos a gente tratou esse assunto, mas vamos repetir que é importante isso aqui, eu acho que é uma pergunta importante que ele traz aqui para nós. É possível dissociar a intolerância do preconceito contra o africano, o escravo e o negro nas religiões de matriz africana? Tomás, do meu ponto de vista, não é possível. A intolerância religiosa, a motivação principal, no caso do Candomblé e da Umbanda, é o fato de serem hoje religiões democráticas, aliás, religiões de maioria branca. Sim. Segundo as estatísticas, 60% dos fiéis do Candomblé e da Umbanda no estado de São Paulo são brancos, não é? Mas, historicamente, é uma religião associada a negros. Isso. E, de toda sorte, não é possível, seja pelo histórico do Candomblé,
seja pela formação e o histórico da Umbanda, não é possível dissociar a intolerância contra as religiões afro-brasileiras do racismo e o preconceito contra a população negra. Tem o Fernando Sumaré, ele faz uma pergunta aqui, uma pergunta, eu acho que conjuntural e interessante. Ele diz o seguinte: ataques a religiões... Bem-vindo, Fernando, desculpe, já estou sendo, mas é que eu fiquei interessado aqui, fiquei concentrado. Ele diz: ataques a religiões de matriz africana fazem parte da nova dinâmica do tráfico no Rio de Janeiro? Bom, Não acredito. Eu entendo... Pode falar. eu tenho uma visão sobre isso que não é tão edificante. Eu acho que alguns segmentos se apropriaram dos discursos religiosos e nele instrumentalizaram um projeto de poder e lavagem de dinheiro. Nada edificante mesmo. Realmente. Eu não tenho como provar isso. Mas quando você assiste o que está acontecendo, fica muito próxima dessa conclusão. Porque o tráfico precisa colocar o dinheiro circulando no mercado de forma teoricamente lícita. Já existe um discurso orquestrado, como disse o Dr. Edio, que não é novo, de que o mal do mundo no Brasil está associado às religiões de matriz africana. Então, se apropriar disso para criar uma derivação não é muito distante. O que eu tenho escutado é que se utiliza a matriz ideológica, estaria no Salmo 91, que é um salmo segundo o qual fala: meus inimigos, mil inimigos cairão à minha frente, 10.000 à minha direita, e isso seria a base ideológica que alguns, sem generalizar, mas alguns setores avançam sobre capturando Exato. pessoas ligadas ao tráfico, demonstrando, e aí fala sobre magia, fala isso, aquilo outro, e Eu faz entendo toda a que eles construção. são meros executores. De um projeto de um anterior. projeto, com certeza. De um projeto maior, né? Porque eles vão para as prisões para recrutar esse pessoal. E esse pessoal avança, né? Eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos já no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Com certeza, pô. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos, Estamos chegando com mais notícias, promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.
Estamos de volta no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Edio Silva Júnior, Dr. Antônio Basílio Filho e Dr. Jader Júnior também. Jader Macedo Freire Júnior. de Macedo Júnior. É muito comprido, Jader. Você já é da casa, você é Jader Júnior. Pronto. Então, estamos falando sobre intolerância religiosa. E voltou, aí chegou aqui uma pergunta meio difícil do Fernando Calil da Vila Maltina. Vou dar aqui para os especialistas, que eu realmente estou intrigado com isso aqui. Esse fez o dever de casa, estudou. Diz ele, ou pergunta ele, é correto que o uso da oralidade, do transe, a cosmogonia, os ritos e as liturgias constitui a teologia neopentecostal, fornece uma pedagogia que se aproveita dos ritos africanos, ou seja, aproveita-se da liturgia dos ritos africanos? É verdade, Fernando. Na sofisticada verdade, as pessoas, alguns segmentos utilizam branco, os sacerdotes vestem branco, utilizam sal grosso, utilizam ervas, plantas, etc. Quer dizer, uma imitação barata. Tem a figura do acarajé de Jesus, agora já tem a figura da capoeira de Jesus. Eu até acho que as pessoas, como vestem branco, mexem com sal grosso, com planta, gostam de acarajé e tal, podiam logo entrar para macumba sem culpa. Sim. Porque talvez fossem mais felizes e tal. E prestassem menos de serviço à democracia. E se livrava do tema da culpa, que é um tema terrível, né? O tema da culpa. Mas, de qualquer sorte, Fernando, quero parabenizá-lo pela pergunta inteligente e sagaz. De qualquer modo, na essência, há uma repulsa. A repulsa a um povo, a repulsa a um continente, porque o nosso telespectador que perguntou sobre o problema do racismo e da intolerância, é preciso se lembrar que parte dessas religiões neopentecostais se referem à África como continente amaldiçoado. Sim. Se referem? Até hoje se referem à África como um continente amaldiçoado. Então, é preciso, o que nós precisamos enfrentar, porque isso está corroendo a paz social. Nós podemos ter conflito de rua em breve no Brasil, com certeza, se a nossa sociedade e as nossas autoridades públicas não atentarem para os efeitos deletérios desse discurso do ódio. O João Felipe das Perdizes pergunta o seguinte: há sacrifícios de animais, por quê? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Não há sacrifício. Primeiro, há sacrifícios ou não? Há. Não temos sombra de dúvida e não podemos negar a existência do sacrifício animal. Não temos sombra de dúvidas. É um preceito do candomblé, como outras religiões também têm. É que, infelizmente, eles têm que atacar alguma religião. E essa religião, como a nossa é a mais popular e é uma religião que cresce dia a dia, então é mais fácil você dar esse paradoxo para as religiões de matriz africana, ou então as religiões afro-brasileiras. Quando a gente diz afro-brasileira, nós queremos dizer Umbanda e Candomblé. As religiões de matriz africana é único e exclusivamente o Candomblé. Então nós praticamos sim a imolação, tá entendendo? Mas fazemos isso com um propósito. Infelizmente a sociedade não entende qual que é o propósito, então eles preferem atacar sem antes saber qual é o motivo em que nós fazemos essas imolações. Nós praticamos a imolação, via de regra, quando algum sacerdote, algum filho de santo, normalmente entra em alguma obrigação. Então, como a gente estava dizendo, nos assentamentos, aí nós fazemos a imolação dentro desses assentamentos, tá entendendo? E ali nós praticamente usamos aquilo que a sociedade dispensa, que é a cabeça, o egé, as vísceras e as patas. É o que nós oferecemos às divindades. E o restante é levado para a cozinha para ser servido para todo o pessoal da religião. Quer dizer, nós não matamos, nós não sacrificamos por sacrificar. Existe um fundamento para isso. Essa é a grande verdade. Me permita só, Martim, não sei se também se o Dr. Jara quer acrescentar por favor, algo. Vou na sequência. Mas eu acho que é importante explicar isso aí. Esse tema do abate religioso
é um tema que, primeiro, exatamente como o Dr. Basílio acentuava, judeus e muçulmanos têm preceito não só alimentar, alimentação kasher e alimentação halal, em que os animais, para serem consumidos, têm que ser abatidos segundo o preceito religioso. Tem até uma dimensão econômica, porque 30% da carne bovina e 40% da carne de frango exportada do Brasil se destina aos países muçulmanos, portanto, eles são abatidos aqui segundo o preceito religioso, mas são abatidos voltados à Meca. Sim, mas também há preceitos litúrgicos no judaísmo e no islamismo em que se abate animal com a finalidade estritamente de enlevo espiritual. Mas só para ressaltar o seguinte, muitas vezes eu encontro em churrascarias, enfim, ou em churrascos em sítios domésticos e tal, a pessoa apreciando uma boa picanha e criticando um abate religioso. Quer dizer, nós somos um país que tem 206 milhões de cabeças de gado. Nós temos mais cabeças. Nem a Índia, que não abate a vaca por preceito religioso, tem um rebanho do tamanho que o nosso tem. Por segundo, segundo o Ministério da Agricultura, por segundo se abate um boi, um porco e 180 frangos. E isso vai para as bolsas da Louis Vuitton, o hambúrguer inofensivo do McDonald's, que nós levamos as criancinhas lá. Isso as pessoas entendem como normal, como alguma coisa que não deve suscitar nenhuma objeção. Já em relação ao abate religioso, as pessoas têm essa crítica. Então, eu respeito essa crítica quando ela vem de vegano, que é aquele sujeito que não só não consome carne animal, como também não usa sapato de couro, cintas, bolsas de couro e tal. Se não for vegano, essa crítica me parece, no mínimo, uma hipocrisia num país que, inclusive, produz medicamentos como a insulina, que é de origem animal. Dentro dessa questão, precisa ficar pontuado que a questão não é sacrifício no sentido de infligir dor, porque seria um contrassenso imaginar que nós, de matriz africana, Umbanda e Candomblé, de alguma maneira, estaríamos sacrificando um animal, ou seja, infligindo dor para com isso atingir um êxtase, não é o termo, um bem religioso. Um bem religioso, um bem que seria feito através de infligir dor a alguém. É inimaginável que se pense dessa maneira. O fato é que é vendida uma desinformação, como se nós estivéssemos tratando mal os animais para que a gente pudesse produzir um bem religioso, o que é um imenso equívoco. Por isso que nós procuramos usar o termo não sacrifício animal, e sim abate religioso, porque quem nasceu, por exemplo, na roça, com 7 ou 8 anos de idade, pelo menos os da minha geração, quando a vovó perguntou, você quer comer galinha? E ele falou, quero. Aí a vovó tem que aprender a matar. Porque isso é isso que acontece no mato. É isso que acontece na roça. Isso acontece no estado de São Paulo, a 50 quilômetros daqui. O indivíduo vai comer, ele vai até o galinheiro e abate uma galinha. Sim. Ele abate para comer. O abate religioso tem o mesmo preceito. Como disse o doutor Basílio agora há pouco, o animal que é abatido na busca do bem religioso, ele é partilhado na comunidade, ou seja, existe o caráter alimentar. Nós estamos nos minutos finais do encerramento, o papo está gostoso aqui, mas vamos ter que encerrar. Eu vou passar a palavra primeiro para o Jader, depois do Dr. Basílio, depois Édio, Basílio e Jader, para as considerações finais. Agradecer o espaço do programa Direito e Globalização, que é um programa que ocupa um lugar destacado nos debates entre advogados, entre juristas. A alegria de rever o amigo Martim Sampaio. Alegria toda minha. Um amigo de longa data, de estar aqui com 2 parceiros e amigos de longa data, o doutor Antônio Basílio Filho, o doutor Jader Freire de Macedo Júnior, e dizer o seguinte: o papel do meio de comunicação é esse papel que você está desempenhando aqui, Martim, pautar os problemas nacionais. A intolerância religiosa é um grande problema nacional.
é um problema ainda invisível, é um problema que não está merecendo das autoridades públicas a devida atenção e é um problema que pode corroer a democracia brasileira no curto prazo. Então eu agradeço a oportunidade de falar à sociedade brasileira e advertir as pessoas para a necessidade de que todos nós devemos nos preocupar e nos mobilizar na luta contra a intolerância religiosa. Obrigado pela sua participação, doutor Basílio. Também no sentido de agradecer a abertura dada para nós de religiões afro-brasileiras, Umbanda e Candomblé, e dizer que é uma honra, um prazer muito grande poder estar aqui com dois amigos que estão à frente da defesa da nossa religião 24 horas por dia. Hoje nós assumimos uma gama de problemas da religião jurídico muito grande. Então, é para nós uma honra, um prazer muito grande poder participar, levar à sociedade alguma informação e, mais uma vez, ratificar o que o doutor Edio acabou de dizer, que o Brasil hoje não tem guerra santa, hoje o Brasil vive em harmonia praticamente todas as religiões. Mas se os nossos governantes não começarem a verificar o que se passa com a nossa religião, nós em pouco tempo teremos uma guerra santa dentro do Brasil. O que a gente passa e não obviamente, visto pelos poderes públicos, nós temos um problema muito sério que eu acho que nós deixamos de falar aqui também, quando magistrados que não reconhecem Umbanda e Candomblé como religião, nós temos Ministério Público que impõe medidas, tá entendendo? Que impõe qual dia e qual é o horário que o terreiro vai poder trabalhar. Mas na Igreja Católica, na evangélica, não fala nada. Exatamente. Então é um contrassenso, um absurdo muito grande, tudo que a gente vem sofrendo. Crianças que sofrem bullying dentro de escolas com professoras evangélicas. Então nós estamos atravessando realmente uma situação de intolerância muito grande dentro do Brasil. Obrigado pela sua participação, doutor Basílio. Doutor Martim, bom, primeiro agradecer a acolhida de meus pares e eu aqui, doutor Antônio Basílio Filho, doutor Edio Silva Júnior e eu. Para nós é um privilégio estar no seu programa, que é um dos marcos na discussão destes problemas, trazendo a discussão do que de fato está acontecendo com a sociedade, para que a gente possa mostrar o que está acontecendo e para que a gente possa levar às pessoas um raciocínio talvez um pouco diferente daquele que vinha sendo mostrado até aquele momento. Como já foi dito, agradeço o privilégio de tê-lo como amigo, de ter doutor Edio e doutor Basílio como amigos e estarmos aqui hoje conversando para que todos possam conhecer um pouco desse problema. Obrigado. Eu que agradeço o privilégio de tê-los aqui e como amigos, antes disso, sobretudo, é todo meu. É uma alegria imensa. Vocês têm muita sorte, muita iluminação de estar nesse caminho aí. Muito obrigado. E não esqueçam vocês de casa, dia 14 de dezembro, a partir das 13 horas, no TFR da Avenida Paulista, em São Paulo. Vamos todos lá torcer, evocar, dançar, cantar as alegrias da nossa religião. Até lá e muito obrigado. Obrigado.